Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: E virei-me para ver quem falava comigo, e quando virei-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o ouvi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Pode se assentar, glorificando a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós somos sabedores de que quando nosso Salvador Jesus Cristo esteve sobre essa terra, Ele, quando veio nos trazer a salvação, Ele teve junto consigo 12 homens, que era, no período em que Ele esteve na terra, conhecido como os discípulos. Porém, os 12 que eram discípulos quando Jesus esteve sobre essa terra, após Jesus subir aos céus, já não era mais chamado de discípulos, mas sim de apóstolos. Porque a palavra discípulos e apóstolos tem uma gigantesca diferença entre si. Discípulos eles eram quando Jesus estava na terra, pois assim eram seguidores de Jesus. Após Jesus ser levado aos céus e eles ficarem agora na função de apóstolo, logo eles eram enviados de Jesus para continuar a obra a qual Jesus havia começado na terra. Mas muito antes de Jesus ser levado aos céus uma vez mais, Jesus certa feita, conversando com os discípulos até então, sendo indagado sobre algumas coisas a qual eles queriam saber e que eles queriam ouvir da boca de Jesus, Jesus disse a eles, dizendo: Alguns de vocês não hão de morrer antes que vejam a minha glória. E Jesus fez essa promessa. E uma vez Jesus fazendo uma promessa, a promessa de Jesus não cai por terra. A própria palavra de Deus diz que pode passar os céus e a terra, mas aquilo que Ele falou, as suas palavras, jamais passariam. E Jesus fazendo essa promessa, dizendo que algum deles não haveriam de morrer antes de ver a glória de Jesus. E o tempo vai se passando. Veio os acontecimentos relatados em Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva criou forma, criou tamanho. A palavra foi sendo propagada em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, e foi até os confins da terra. E foi se passando os anos, e foi se passando décadas. De repente os apóstolos começaram a morrer. Primeiro foi Tiago, e assim por diante foi morrendo. Com o passar dos anos, depois de Paulo morrer, somente um daqueles que tinham conhecido Jesus se encontrara vivo. O seu nome era João. João estava à beira dos 90 anos de idade, quando de repente João foi visto pelos homens da época, pelos líderes da época, como um inimigo do Estado, um inimigo do Império. Imagine você, um senhorzinho de 90 anos, sendo um inimigo do Estado, Paulo Zang. É algo que nós não podemos compreender. Porém, o imperador daquela época colocou na sua cabeça que João era um inimigo. Sendo assim, mandou que exilasse João na ilha de Patmos. Entenda você que a ilha de Patmos não era uma ilha onde era aprisionado pessoas perigosas, não. Patmos era uma prisão política. Só ia para Patmos aquele que era inimigo do Estado, inimigo do governador. Então João, um velhinho de 90 anos de idade, foi posto lá e ali ficou exilado. E quando João ficou ali, ele recebeu revelações de Deus. Porém, João não morre em Patmos. Depois do fim do seu exílio, João volta até Éfeso. A igreja estava estabelecida em Éfeso. Imagine você, João, depois de um tempo exilado em Patmos, volta até a igreja de Éfeso. Quando volta João, o último dos apóstolos que tinha conhecido Jesus, que estava vivo, a igreja toda que o recebe ele com o coração fervoroso. Toda a igreja que recebe João em Éfeso, recebe ele com o coração sedento de ouvir uma palavra, de ouvir o ensinamento de João. Imagino eu aqui, quando leio a Bíblia Sagrada, toda a congregação chegando até João, dizendo: João, conte-nos a nós uma das parábolas que Jesus te contou quando você esteve com ele.
Conte-nos a nós um dos ensinamentos que Jesus passou a vocês. Nos conte de alguma das orações que você esteve com Ele. Aleluia. Imagino eu, o velhinho de 90 anos, cabelos brancos, a sua voz já trêmula, dizendo: filhos, eu vou contar algo que eu recebi de novo de Jesus. Eu vou contar para vocês não revelações ou não ensinamentos que eu ouvi há anos atrás, mas eu vou relatar a vocês algo que aconteceu comigo quando eu estava em Patmos, exilado. E João começa então, imagino eu, contar os acontecimentos que está no livro do Apocalipse. Mas antes de João começar a contar, ou começar a falar toda a revelação da escatologia que Deus lhe trouxe, João vai chegar no capítulo de número 1, no versículo de número 12 em diante, ele vai dizer que ele encontrou Jesus. E João vai dizer: estava eu em Patmos. Talvez estava João olhando para o mar à sua frente, à beira da praia. Talvez estava parado em algum lugar, mas ele diz que ele estava em Patmos, parado. De repente João ouve uma voz atrás de si. E uma vez João ouvindo uma voz atrás de si, ele tem que se virar para ouvir a voz que estava o chamando. Mas antes de João se virar para ver quem estava chamando, ele reconheceu o tom da voz. Ele reconheceu o dono da voz. João era aquele que Jesus disse que era o mais amado dentre de todos. João tinha uma intimidade, como disse o pastor Claudemir ontem aqui, uma intimidade que poucos tinham com Jesus. E quando João está parado em Patmos e ouve uma voz chamando ele atrás, ele reconhece o dono da voz. E quando ele olha para trás para ver quem está o chamando, ele já tem na sua mente, no seu coração, a visão a qual ele iria ver. João tinha estado sobre o Monte das Oliveiras quando viu Jesus sendo arrebatado, sendo escoltado até os céus pelos anjos. Na mente de João estava aquela última figura que ele tinha visto. E por estar na sua mente a última vez que ele tinha visto Jesus, João vai relatar como ele viu Jesus em Patmos. E ele diz: quando eu me virei para ver quem falava comigo, eu olhei para trás e eu reconheci quem estava falando comigo. É verdade que ele estava diferente, já não estava mais como eu vi ele da última vez, mas eu reconheci porque eu tinha intimidade com ele. E João começa a contar dizendo: quando eu olho para Jesus, o meu amigo, lá em Patmos, eu olhei para sua cabeça, e quando eu olho seus cabelos já não eram mais castanhos, como da última vez que eu vi. Os seus cabelos agora eram brancos como a alva lã branca. E João começa a dizer: os seus cabelos eram brancos como a alva lã branca, porque aquele que estava comigo já não era mais Jesus de Nazaré, mas aquele que estava em Patmos comigo era aquele que Paulo escreveu toda vez dizendo: Jesus o Cristo. Toda vez que o apóstolo Paulo ia falar de Jesus, ele dizia: eu sirvo a Jesus. E ele ponhava uma vírgula, porque Jesus era um nome terreno, Jesus era um nome comum, Jesus era um nome que Maria e José tinha dado. Mas quando Paulo vai escrever, ele diz: eu vi e eu sirvo Jesus o Cristo. Porque quando ele diz o Cristo, ele está dizendo: eu sirvo a Jesus, filho de José, filho de Maria. Porém, antes desse que é filho de José e de Maria nascer, dentro já havia desde a eternidade o Cristo, aquele que não tem dia de nascimento, aquele que não tem dia de morte, aquele que é desde a fundação do mundo. Toda vez que Paulo fala de Jesus, ele diz: ele é Cristo sim, porque ele é preexistente em si. Ele é o Cristo sim, porque ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Cristo sim, porque ele é Deus. Aleluia. E quando João escreve dizendo que os seus cabelos eram brancos como a alva lã, João está dizendo: quando eu estava lá no Monte das Oliveiras e eu vi ser arrebatado aos céus, aleluia, a figura que eu estava vendo, flutuando e foi subindo, era a figura de Jesus. O cabelo era castanho. Mas em Patmos, quem foi e me chamou, quando eu estava de costas, não era o mesmo. E quando eu me virei, eu reconheci nele aquele que é preexistente desde o primórdio dos tempos. Os seus cabelos eram brancos como a alva lã brancas, porque ele é um ancião de dias, oh glória. Os seus cabelos eram brancos como a neve, porque ele está dizendo que nele tem todo o princípio do tempo, e toda a consumação do tempo também está nele, aleluia. E João continua e começa agora a descrever como ele viu Jesus. E ele diz: eu também vi a sua vestimenta, e ele estava vestido de alto a baixo de um puro linho fino, branco. Aleluia. Imagina João dizendo no seu coração, quando dizia isso, pensava: não tinha como eu não deixar de observar a vestimenta dele, não tinha como eu deixar de observar o vestido, a túnica que ele estava usando, porque uma das últimas vezes que eu vi ele vestindo alguma coisa
A sua vestimenta foi rasgada pelos soldados, e a sua vestimenta estava vermelha, ensopada de sangue. Mas agora, quando ele em Patmos me chamou, e eu tive que me virar para ver quem me chamava, a sua veste não era uma veste com tecido da terra. A sua túnica não era uma túnica feita por um tecido da terra, não. O pano que ele estava vestido era um pano celestial. A roupa que ele estava vestido foi tecida pelos próprios anjos. E João continua descrevendo, dizendo: ele tinha no seu peito um cinturão de ouro, dizendo que ele era o sumo sacerdote, a qual Paulo diz. E ele continua dizendo: os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha, simbolizando toda a sua santidade. Porém, João, antes de terminar de falar de Jesus, ele para em um ponto que é crucial. Ele para e ele deixa relatado com todas as letras para que nós possamos ler. E ele diz: os seus olhos eram como chamas de fogo. E eu, quando li essa passagem, eu comecei a pensar comigo: mas por que João vai escrever os seus cabelos brancos, o seu rosto que reluz como o sol, os seus pés como latão reluzente saído da fornalha? Da sua boca saiu uma espada, a sua voz era uma voz como de muitas águas. Mas por que João não esquece de relatar os olhos de Jesus? Por que João não passa despercebido pelo olhar de Jesus, missionária Isa? Aleluia. Porque João havia caminhado com Jesus aqui na terra durante 3 anos e meio. E durante 3 anos e meio, o que mais João viu Jesus fazer foi Jesus olhar para os seus. Aleluia. O que mais João via Jesus fazer era Jesus entrar numa cidade, aleluia, e olhar para alguém. O que mais João via Jesus fazer era Jesus chegar numa casa, aleluia, e quando ali encontrava alguém enfermo, Jesus olhava. E toda vez que Jesus olhava, João nunca viu Jesus olhar para ninguém com um olhar de desprezo. Toda vez que Jesus entrou numa aldeia, toda vez que um paralítico chegava até Jesus, nunca Jesus olhou para aquele paralítico com um olhar de desprezo, mas toda vez que Jesus olhou para alguém, o olhar que Jesus transmitia era um olhar de misericórdia. Toda vez que Jesus encontrava alguém, Jesus olhava com um olhar de amor. Toda vez que Jesus encontrava alguém que precisava dele no caminho, Jesus não olhava e virava a cara dizendo: esse não está digno de ajuda. Não, isso quem faz somos nós. Isso quem faz somos eu e você, porque a gente acha que está dentro da igreja, estamos salvos, somos santos, vamos morar no céu, estamos esperando Jesus voltar. Olhamos ao nosso semelhante dizendo: aquele está na rua, não merece ajuda, aquele está em pecado, não merece ajuda, aquele fracassou, não merece ajuda. Não, Jesus nunca olhou assim para ninguém. Toda vez que Jesus olhou, ele olhou com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de ajuda, com um olhar de segunda chance. Toda vez que Jesus encontrava alguém no caminho, Jesus olhava dizendo: eu tenho uma nova história para você, eu tenho um novo tempo para você, eu tenho uma nova chamada, eu tenho um caminho novo, eu tenho uma história nova para você. Certa feita, Jesus está à praia no final da tarde. Chega alguns homens carregando uma mulher e olha para Jesus dizendo: eu quero ver o que esse galileu vai dizer agora. E ele diz: essa mulher foi pega em ato de adultério, a lei manda nós apedrejarmos ela. E olham para Jesus, fala: agora a gente vai ver esse galileu acusar alguém pela primeira vez. E quando olha para Jesus diz: o que você disse para nós fazermos com ela? Jesus olha para eles, escreve alguma coisa na areia. Jesus diz: aquele de vocês que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele de vocês que nunca errou, que atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo: se você nunca errou, que você mate ela, porque eu jamais vou olhar com olhar de condenação para ela. Se você nunca fez algo de errado, que você atire a primeira pedra, mas eu não vou olhar com olhar de desprezo para ela. Aleluia. Aleluia. Pedro, sendo avisado por Jesus, dizendo: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Aleluia. Jesus agora estava usando toda a sua preexistência, onisciência de o Cristo, e ele diz: Pedro, eu já sei o que vai acontecer, tu vai me negar. E Pedro diz: não nego, Jesus. Pedro, tu vai, não nego, Jesus. Pedro, tu vai, não nego. Aleluia.
Quando dá a terceira troca de guardas, Pedro percebeu que era a terceira vez que ele tinha negado a Jesus, aleluia. Mas depois de um tempo, aleluia, Pedro está lá na praia pescando. De repente vem chegando um, eles não reconhecem, aleluia. E Jesus está na beira da praia dizendo: ei Pedro, você me negou como eu disse que você ia me negar. Ninguém mais acredita em você, Pedro. Mas eu vim aqui pessoalmente para dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque eu ainda acredito em você, Pedro. Eu ainda confio em você, Pedro. E João deixa claro o olhar de Jesus. Ele diz: os seus olhos eram como chamas de fogo. Porque João está olhando para Jesus e ele não pode deixar de olhar para Jesus, para ver se o olhar de Jesus era o mesmo. João olha para Jesus dizendo: eu já vi seus cabelos, vi sua vestimenta, vi seus pés. Eu vi que ele está muito diferente, mas será que o olhar dele mudou? Será que o jeito dele olhar o ser humano mudou? E João escreve dizendo: o seu olhar é como chama de fogo, porque o fogo tem poder de purificar, oh glória. E é isso que Jesus faz quando Ele olha para mim e para você. Ele nos limpa de toda a imundícia qual nós tínhamos. Ele nos limpa de todo o fracasso qual nós já passamos. E Jesus continua olhando até hoje para mim e para você. E o olhar dele é o mesmo, oh glória. O olhar dele não mudou ainda. Toda vez que Ele olha para alguém, o olhar dele transmite misericórdia. O olhar dele transmite ajuda. O olhar dele transmite uma segunda chance. O olhar dele transmite perdão. O olhar dele transmite ajuda para todos. Aí você pode dizer assim: ô Jefferson, mas tá errado, porque algum tempo atrás eu falhei e todo mundo me acusou. Algum tempo atrás eu errei e todo mundo apontou. Algum tempo atrás eu fiz algo de errado, algo não aconteceu e todo mundo acusou, deu risada, fez deboche, saiu espalhando para todo mundo. Deixa eu te falar, os homens da terra fizeram isso. Porque até mesmo quando você tinha errado, caído, fracassado, envergonhado, Jesus continuava de lá olhando para você com o mesmo olhar que Ele olhou Pedro naquela vez. Quando todo mundo apontou para você dizendo: acabou, foi envergonhado, todo mundo viu que não deu em nada, Jesus continuava olhando. O olho de Jesus é como chama de fogo. Ele olhava para você dizendo: ei, não deu certo agora, mas eu ainda acredito em você, aleluia. E Jesus continuava olhando para você dizendo: está doendo agora, mas eu ainda acredito em você. E Jesus estava olhando dizendo: caiu agora, mas eu ainda confio em você. E Jesus olhava dizendo: eu ainda conto com você. Oh, aleluia. Todo mundo apontou, mas Jesus te olhou. Todo mundo deu risada, mas os olhos de Jesus estavam na tua história, estava para você, aleluia. Oh, glória. O olhar dele vai estar na tua vida até a consumação dos séculos. Até o dia que você descer à sepultura, ou até o dia que a igreja for arrebatada, se nós participarmos do arrebatamento, estivermos vivos ainda. Aleluia. Nós colocamos desculpa todos os dias, dizendo: eu não vou fazer nada porque ninguém acredita em mim. Eu vou ficar acomodado na minha casa porque ninguém me dá um voto de confiança. Eu vou ser só mais um porque o meu líder não confia em mim. Eu vou ir no culto e vou voltar embora porque o meu pastor não acredita em mim. Eu não vou mais orar porque o irmão não confia na minha oração. Aleluia. Enquanto nós continuamos com esse pensamento, o mundo lá fora clama para alguém fazer missão. Aleluia. Enquanto nós continuamos aqui: eu não vou sair evangelizar porque o pastor não gosta, ou o dirigente não quer. Tem um jovem sendo morto por causa das drogas logo ali na esquina. Enquanto nós continuamos nesse pensamento: eu não vou mais fazer nada na obra de Deus. Tem uma família que vai dormir hoje sem nenhum alimento. Tem uma criança largada, abandonada.
tem uma família sendo destruída pelo álcool, pelos vícios. E quando nós continuamos assim, tem alguém sofrendo e precisando da nossa ajuda. Nós dissemos: não vou fazer porque ninguém acredita em mim, ninguém aposta em mim, ninguém me dá uma oportunidade. Mas Jesus está lá do céu olhando para você, dizendo: ei, eu conto com você nessa hora, eu preciso de você neste momento. Jesus lá do céu está olhando para mim, para você, dizendo: desperta tu que dormes, desperta você que está cochilando, desperta, porque a hora é chegada, e a hora é agora que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Mas como eu vou adorar? Adora na rua evangelizando, adora no trabalho falando de Deus para alguém, adora pregando para o teu vizinho, adora fazendo missão no tempo que Deus quer. Aleluia. Mas não tem como eu fazer, Jefferson, ninguém acredita em mim. Nós podemos não confiar, mas tem um que está sentado à direita de Deus, aleluia, e ele recebe adoração incansavelmente durante 24 horas por dia. Os anciões sentados à esquerda de Deus tiram sua coroa, joga aos pés dele e diz: santo é, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, glória e louvor. E esse que tem toda essa adoração e todo o tempo diante dele, ele está todo o tempo olhando para você, dizendo: eu acredito em você, eu acredito em você. Pode o inferno inteiro dizer que não, mas se Jesus disser que sim, prevalece a vontade de Jesus. Pode todo mundo olhar para você e dizer que não, mas se Jesus disser que sim, a palavra de Jesus tem mais peso. Pode o mundo inteiro olhar para você e dizer que não, mas enquanto Jesus disser que sim, a palavra de Jesus faz todo o olho ao contrário cair por terra, toda a inveja, toda a obra do inimigo cair, e o que prevalece é a palavra de Jesus. Eu te convido a se colocar em pé. E eu te convido a fazer um compromisso, mas não faça forçado, faça você e Deus. Não precisa levantar a mão, não. Não precisa ir na frente, não. É você e Deus. O que eu tinha para dizer para você essa noite é que Jesus confia em você, que Jesus acredita em você, que Jesus conta com você, que Jesus está te esperando você se alistar para essa obra, que Jesus está esperando você despertar. Era o que eu precisava dizer. E Jefferson, qual é a certeza de que isso vai dar certo? A certeza é que o próprio Jesus olha para João dizendo: João, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Estive morto, mas estou vivo, João, aleluia. A certeza de que Jesus vai te dar vitória é essa, de que Ele está vivo. A única certeza de que teu ministério vai ser próspero é essa, que Jesus está vivo. A certeza é que você vai ser vencedor é essa, que Jesus está vivo. A certeza que a tua família vai ter conserto é essa, que Jesus está vivo. A certeza que as bênçãos vão vir é essa, que Jesus está vivo. E a hora que você tomar o teu posto de soldado valente, o Jesus que está vivo vai entrar na tua causa e te trazer vitória. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Senhor, Tu és fiel, justo, santo e verdadeiro. Senhor, diante de nós está a Tua igreja que ouviu Tua palavra, ó Deus. Vasos que estão passando pelo processo, ó Deus eterno, na mão do oleiro. Mas vasos esses, ó Deus, que tem uma grande tarefa para fazer. Vasos esses que tem, ó Deus eterno, uma grande incumbência sobre essa terra. Vaso esse que o Senhor vai levantar, ó Deus. E aqueles que quiserem, ó Pai, assumir o compromisso de trabalhar na Tua obra, Espírito Santo, aleluia, vai ter, ó Deus, o Teu auxílio juntamente com eles, porque Tu é fiel. E eu te peço, ó Deus, capacita cada um conforme a Tua vontade, capacita cada um conforme o Teu querer, conforme o Teu desejo. Unge, ó Deus eterno, os pés de cada um, ó Pai, para que onde eles adentrarem, ó Espírito Santo, que eles venham levando a paz da sua parte. Unge, ó Deus, as mãos de cada um, para que quando eles tocarem, ó Pai amado, que curas venham acontecer, sinais, prodígios e maravilhas, ó Deus, dá a eles sabedorias da Tua parte, sabedoria da Tua palavra, ó Pai eterno, para que eles possam, ó Deus eterno, numa palavra simples e direta, convencer o homem que o Senhor
Senhor é, e que só o Senhor é Deus, e que o Senhor venha ser glorificado através da vida de todos, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.